Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Amado Deus e eterno Pai, Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, por este momento tão precioso, reunidos como igreja, aqui neste lugar, onde o Senhor, pela tua misericórdia e graça, nos concede este momento para juntos compartilharmos da tua palavra. Nosso pedido é que o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades, e que o Senhor possa falar, Senhor, segundo as nossas necessidades. Fala comigo, Senhor, nessa noite. Eu preciso ouvir a Tua voz, Pai. Obrigado por cada irmão aqui e pela igreja reunida em todo o mundo, a igreja única e verdadeira que é o corpo de Cristo na terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 10, versículo 1 diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Graças a Deus. Sabe, irmãos, nós cantamos agora que privilégio, né? É teu o meu coração. Não pondo em dúvida a fé de ninguém, mas será que nós podemos dizer o mesmo? Que o nosso coração é totalmente do Senhor, que o nosso corpo ele é totalmente do Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós pensamos, em tudo aquilo que nós dizemos. Porque nós somos corpo de Cristo, somos igreja do Deus vivo. E hoje, nessa noite, o Senhor mais uma vez nos convida a sentarmos à mesa e compartilharmos do corpo e do sangue do seu Filho crucificado. É um momento tão especial e único que só a igreja tem esse privilégio de poder anunciar a morte de Cristo, a morte do Filho de Deus, a morte do próprio Deus ali na cruz. O Deus que se fez homem, destituiu-se da sua glória, veio a esse mundo e se entregou ali na cruz. Será que nós temos ideia da importância deste momento? Será que nós temos ideia de quem é esse Cristo maravilhoso que se entregou ali na cruz? E talvez nós não conhecemos totalmente o nosso Senhor, mas nem os discípulos que estavam com Ele todos os dias, ouviam as suas palavras todos os dias, viram os milagres feitos pelo Senhor, eles também duvidaram, eles tiveram dúvidas no seu coração, mas eles não tinham toda a palavra de Deus em suas mãos, porque hoje nós temos o Velho e o Novo Testamento. Mas eles tinham as Escrituras, que na época era o Antigo Testamento. E Cristo presente. Mas mesmo Cristo presente, com tudo que Cristo disse, com tudo que o Senhor ensinou a eles, e ainda eles tinham dúvida. Mas a palavra de Deus, ela é única. E quando nós percebemos do Antigo Testamento, de Gênesis
até Malaquias, e do Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, nós vamos ver uma linha mestra que liga toda a palavra de Deus e culmina para Cristo. Porque toda a palavra de Deus, ela revela Cristo. Toda a palavra de Deus nos conduz a Cristo. E se nós não percebermos Cristo na palavra de Deus, então nós estamos enganando a nós mesmos. E eu gostaria de ler para os irmãos em Lucas 24, naquele momento, e é justamente naquele momento que Jesus, ele, após a sua ressurreição, 2 dos seus discípulos, não daqueles chamados para ser apóstolos, mas dos seus discípulos, seguidores, eles estão voltando para casa. E o diálogo ali é impressionante. Em Hebreus diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento é sombra da realidade que viria. E a palavra de Deus diz em Lucas 24, 13: naquele mesmo dia, naquele domingo da ressurreição, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Eles estavam voltando para casa. Jesus tinha sido crucificado e eles estavam voltando para casa no dia da ressurreição. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nesse versículo, irmãos, é um versículo que nós devemos trazer para nós e questionar a nós mesmos quem é Cristo para nós. Porque hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E Jesus, quando ele ordena aos seus discípulos que vá preparar a Páscoa, quando ele está sentado comendo a Páscoa com os seus discípulos, ele diz: olha, eu desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Esse momento aqui não foi por vontade de vocês, mas era a minha vontade de estar aqui com vocês. Então, irmãos, que nós não estejamos aqui simplesmente por um ato de cumprir algum rito religioso na nossa vida, não. Porque a ceia do Senhor é realidade, tem que ser realidade para a igreja. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é real. Mas quando chega neste versículo aqui, quando Jesus pede razão a eles daquilo que eles estavam conversando, e eles explicam, olha, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam com Jesus todos os dias. Eles participaram com Jesus durante o seu ministério. Mas aqui neste versículo eles mesmos confessam que eles não conheciam Jesus totalmente. Porque Jesus não era simplesmente um profeta. Ele não era simplesmente um homem poderoso em palavras, porque hoje no mundo tem muitos que se intitulam profetas e são poderosos em palavras persuasivas. E nós, como igrejas, nós temos que tomar cuidado, para nós não sermos enredados por essas pessoas. Mas aqui eles estão falando o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. A visão que eles tinham de Jesus era uma visão incompleta. Eles não conheciam Jesus totalmente, mas o desejo de Jesus era se tornar conhecido a eles. Por isso Jesus vai atrás deles. A vontade do Pai
é que nós, igreja, conheçamos o Filho para que nós possamos conhecer o Pai. E a visão que eles tinham de Jesus era essa, que ele era um profeta e um varão poderoso em obras. Diante de Deus, sim, e diante de todo o povo. Mas Jesus era muito mais que isso. E Jesus queria que eles o conhecessem como ele realmente era, o Filho unigênito de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado, mas que foi ressuscitado ao terceiro dia. É aquele que salva, aquele que levanta o caído, aquele que dá vista aos cegos, aquele que restaura. Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito de muitos irmãos. Família essa que nós temos o privilégio de pertencer à igreja. Então eles tinham aqui uma visão incompleta de Jesus. E eles dizem: olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles esperavam outras coisas de Jesus. Eles esperavam de Jesus coisas materiais, coisas palpáveis. Eles sonhavam com uma liberdade física do domínio romano, em que eles eram submetidos na época. Mas nós vemos na palavra que quando muitos queriam constituir-se Jesus a rei deles, Jesus os deixava a sós, porque não foi essa a missão pela qual Jesus veio. Jesus veio libertar, sim, mas libertar um povo cativo de uma vida pecaminosa, um povo escolhido desde antes da fundação do mundo. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Enfim, irmãos, Jesus repreende a eles e diz, lá no versículo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Foi necessário Jesus recorrer às Escrituras, ao Antigo Testamento, para poder chamar a atenção deles em tudo o que eles ouviram no caminhar com Jesus, tudo o que eles viram, as profecias se cumprindo na vida do Filho de Deus. Então Jesus volta, recorre às Escrituras e recorda a eles tudo que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés e nos profetas. Mas é interessante que quando nós chegamos no versículo 44 aqui, a seguir Jesus lhes disse, quando Jesus, depois que se revela a eles, eles voltam para Jerusalém, Jesus aparece para todos eles novamente, e a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nós percebemos que toda a palavra fala de Cristo, toda a palavra vai nos levar a Cristo. E quando eu leio em Lucas 4, é maravilhoso, porque Jesus, ele, depois de ser tentado ali no deserto pelo inimigo, ele volta para a Galileia, ele está em Nazaré. No capítulo 4, no versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus está na sinagoga, ele é convidado para ler a palavra do Senhor. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Não foi ele que escolheu, e nem é assim que funcionava. Ninguém escolhia o que ia ler, lia o que o sacerdote dava para ser lido, e foi dado para Jesus.
o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E todos ficaram olhando para Jesus. Todos. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava dizendo para eles: hoje, o que está escrito em Isaías 61, no versículo 1 e 2, se cumpriu em mim. A palavra do Senhor se cumpriu hoje, a profecia do Senhor se cumpriu hoje neste lugar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde todas as Escrituras apresentam no Velho Testamento como sombra, mas traz como realidade no Novo Testamento. E nós hoje temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, de conhecer um pouco mais desse Cristo maravilhoso. Porque naquele momento, aqueles discípulos, eles não conheciam totalmente o seu Senhor. Mas Jesus dá a eles a oportunidade de conhecê-lo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra maravilhosa que nós temos a oportunidade de compartilhar. Poder conhecer um pouco mais do Filho de Deus. E se há alguma dúvida ainda no nosso coração, nós vamos perceber, irmãos, que todo o Antigo Testamento revela o Cordeiro de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Isaías 53 é maravilhoso, porque ali mostra o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus crucificado. Mas o trabalho do Senhor em apresentar o seu Filho começa na fundação do mundo, na criação do homem. Quando nós lemos lá em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo de Deus, Jesus Cristo, estava ali no momento da criação. Mas há um momento em que aquele homem criado, orientado por Deus, naquilo que devia e não devia fazer. Por isso que nós vamos entender que a lei não justifica ninguém. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Porque o homem ali, com apenas um mandamento do Senhor, negativo, para que não tocasse na árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem foi lá e tocou. Mas é interessante que em toda a queda do ser humano, em toda a queda do homem, em tudo que acontece no mundo, Deus sempre está no controle. Deus sempre está no controle. E ali em Gênesis 3, o Senhor começa apresentando a solução para a queda do homem. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 3, 21, que o Senhor fez vestes de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. A sombra ali nos traz na realidade de que Jesus Cristo viria para cobrir a igreja com vida. E foi isso que aconteceu conosco, como Filho de Deus, como igreja que somos, no momento em que nós ouvimos a voz do Senhor e cremos que o seu Filho é o único e suficiente Salvador, é o Filho de Deus, unigênito, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, entregue ali na cruz, sim, morto, mas ressuscitado. Neste momento, nós fomos revestidos com a vida do Filho de Deus. São sombras que nos conduzem à realidade. E é interessante que nós vemos ali também em Gênesis 22, irmãos, Abraão ali, uma figura de Deus, Isaac, o seu filho, uma figura de Cristo, Abraão, o seu único filho, com a sua esposa, a Sara, o filho que ele amava. Deus pede então que ele entregue o seu único filho em sacrifício. E Abraão obedece. Abraão anda 3 dias até chegar em Moriá.
naquele monte em que ele ofereceria o seu filho ali conforme o pedido do Senhor. Mas nós sabemos de tudo que aconteceu ali, que o Senhor o impediu de sacrificar o seu filho, que o Senhor oferece ali a ele um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Mas ali é a sombra da realidade do Cristo, Filho de Deus, ali crucificado no monte, o Gólgota, a caveira. Cristo se entregando ali, Cordeiro mudo de Deus. E nós vemos na figura, na sombra, que Isaque não abriu a sua boca quando deitou sobre o altar para ser sacrificado pelo seu pai. E nós sabemos que quem ofereceu o filho ali na cruz foi o seu próprio pai. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 53, que agradou ao Senhor moê-lo. Era plano de Deus, era propósito de Deus, era profecia se cumprindo, era o Deus Todo-Poderoso no controle, trazendo para nós salvação através do seu Filho. Não poderia haver outro sacrifício que pagasse a culpa do nosso pecado. Somente um que não teve pecado nenhum. 100% homem, 100% Deus. Somente Ele. Nós vemos em Êxodo, irmãos, um momento maravilhoso que nos aponta para Cristo. Quando o Senhor lá, então, chama lá, instrui Moisés e Arão lá, instituição da Páscoa. O Senhor está para lançar a 10ª praga sobre o Egito, para libertar o povo. Então o Senhor dá todas as instruções como deveria ser feito. O cordeiro tinha que ser sacrificado, o sangue passado nos umbrais das portas, e todos aqueles que estavam dentro da casa ali, quando o Senhor passasse com o juízo, o anjo da morte passasse, ninguém que estivesse dentro da casa seria tocado. É o sangue de Cristo ali, o sangue do Cordeiro ali, figura de Cristo, o sangue de Cristo que nos liberta, que nos dá vida. Mas é interessante, irmãos, que nós vemos um episódio lá em Josué, quando o Senhor então ordena Josué para tomar a Jericó. Josué manda 2 espias para espiar a cidade, e eles vão, e eles são acolhidos por Raabe, a prostituta daquele lugar. Irmãos, é maravilhoso essa passagem, o que Deus faz na vida daqueles que se rendem a Ele. Por quê? Porque lá no Egito o sangue foi passado nos umbrais da porta, mas aqui Raabe, ela acolhe os espias, e quando os soldados vêm para prender, ela esconde os espias, ela os orienta na fuga para que não sejam pegos, e ali tem um tratado entre eles. Porque Raabe fala, nós sabemos que o seu Deus, o Deus do seu povo é o Deus Todo-Poderoso, e tudo que Ele tem feito com os reinos, e fará também conosco. E Raabe suplica por misericórdia. Assim como o Senhor usou de misericórdia para vocês, também usem de misericórdia para comigo, para com o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, toda a minha família. E há um acordo ali, que os espias dizem a ela, olha, então será desta forma, quando o Senhor nos der a cidade e Ele nos dará, então será por sinal, na sua casa, um fio de escarlata. Irmãos, no Egito, sangue nos umbrais da porta, agora aqui Raabe orientada para colocar um fio de escarlate na sua casa como sinal, um fio de lã vermelho como carmesim, nos aponta para Cristo. E a palavra de Deus fala que toda a sua família, todos aqueles que estavam dentro da casa de Raabe foram poupados, porque o Senhor entregou para o seu povo a cidade de Jericó. Destruíram tudo,
Mas é interessante como o Senhor preserva a vida daqueles que Ele escolhe. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo está preocupado hoje numa pandemia que pode acontecer, de um determinado vírus que apareceu aí. É preocupante sim, para o mundo mas para o povo de Deus, o que nos cabe é estar em oração e descansar no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que a casa de Raabe era em cima dos muros, e todo o muro foi derrubado, mas a casa dela não, ficou intacta. E ela foi tirada dali com vida e viveu na presença do Senhor com toda a sua família. Libertação do Senhor lá, sombra do Antigo Testamento que nos traz para a realidade da libertação de Cristo para conosco. É isso que Deus faz com os seus. Não era do modo que os discípulos esperavam que Jesus viria como um libertador. Não. É muito mais que isso. Não é estar liberto de um sistema político, não, é estar liberto totalmente do mundo, vivendo uma vida celestial enquanto estamos aqui, peregrinos que somos, e a nossa vida é um sopro. Por isso que nós temos que caminhar, prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Conhecer e conhecer e conhecer. Porque o Senhor, a alegria do Senhor é que nós o conheçamos, porque Ele já conhece a nós. Mas depende de nós, irmãos. E assim foi. Mas quando nós chegamos lá em Êxodo, no momento em que Moisés está ali, todo preocupado, o povo está revoltado contra ele, maldizendo contra ele, contra Deus, porque estão com sede e não tem água. Ele clama ao Senhor, e o Senhor orienta: olha, você vai até Horebe, eu vou estar em cima da rocha, você vai lá e você, com o seu cajado que você feriu o rio lá no Egito, que transformou a água em sangue, você vai ferir a rocha, e a rocha vai dar água, vai dessedentar esse povo maldizente, rebelde. E foi isso que Moisés fez. Moisés vai lá e fere a rocha, e da rocha sai a água. Houve, lógico, um outro episódio que nós encontramos lá em Números, que novamente o povo está sedento, e novamente o Senhor orienta Moisés: agora você não vai ferir, você vai falar com a rocha. Mas Moisés está tão atormentado com aquele povo rebelde, ele fere a rocha 2 vezes. Mesmo assim o Senhor dá água para aquele povo. A rocha que mata a sede do povo. E nós vamos ver, irmãos, a realidade no Novo Testamento, quando Jesus está ali com a samaritana, ali naquele poço ali em Samaria, e Jesus diz para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que te pede, dá-me de beber, se você me conhecesse, você pediria para mim água, e eu te daria a água da vida. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então, aquela rocha que matou a sede lá no deserto do povo de Deus é o nosso Cristo, a rocha que mata a nossa sede, a água viva. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa é essa, né? Jesus, a rocha ferida que nos traz água. É assim, irmãos. E aí nós vemos, irmãos, que aquela rocha ferida lá no Antigo Testamento era apenas uma sombra de um Cristo crucificado, transpassado pela lança do soldado, que do seu lado sai sangue e água. São figuras, mas que são realidades. Por isso que nós vamos entender que aquela nuvem de testemunha, eles não foram aperfeiçoados, porque o Senhor tinha para nós coisas muito mais, assombrosamente mais maravilhosas. E mais algo que nos remete a Cristo, irmãos, lá no Antigo Testamento. E é maravilhoso. Sabe por quê? Porque lá em Números,
quando nós lemos lá em Números, no capítulo 19, não precisa abrir, irmãos, porque nós temos pouco tempo. No capítulo 19 de Números, fala assim, olha: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei, é uma ordem, precisa ser cumprido, que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando eu estou lendo isso daqui, a ordem do Senhor para que fosse purificado todo aquele que se tornasse impuro em tocar alguma coisa morta ali, eles tinham que se purificar com a cinza desse novilho aqui, que ia ser sacrificado em holocausto, ia ser queimado. Então a sua cinza com a água tinha que ser aspergido sobre aquele que se tornar imundo, porque tocou em coisa imunda, para que ele fosse purificado. E essa novilha vermelha aqui, ela é levada para fora do arraial. Ela vai ser sacrificada não lá dentro do arraial, nem lá dentro do tabernáculo. Ela vai ser sacrificada lá fora. Uma novilha vermelha. O que nos lembra, irmãos, é que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele foi morto fora da cidade. Ele foi morto fora da cidade. E esse Cristo, quando ele levava a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, fora da cidade, no seu caminho, esse Cristo, ele estava ensanguentado. O seu corpo estava todo vermelho pelo seu sangue que cobria a sua pele, porque ele passou toda uma noite sendo ali açoitado. E nós sabemos muito bem disso, que aqui, quando essa novilha vermelha ela é levada para ser sacrificada fora, nos remete a Cristo levando a sua cruz e sendo crucificado fora dos muros da cidade, com o seu corpo todo ensanguentado, porque passou uma noite toda sendo açoitado. Nós precisamos entender essa realidade para que nós possamos entender essa realidade. O Senhor é levado. E a palavra de Deus diz que tinha que ser aspergido, então, a cinza com a água ali, para que fosse purificado. E é interessante, irmãos, que no caminho que Jesus leva a sua cruz, aparece um homem ali que estava vindo do campo, que era Simão, da cidade de Cirene. Simão, o sirineu. Ele estava vindo do campo, não especificamente para presenciar ou assistir à crucificação. A Bíblia não diz que ele estava ali como um espectador de tudo aquilo que está acontecendo. Não, ele está vindo do campo, ele está passando, e ele é forçado pelos soldados a levar a cruz de Cristo. E é interessante, irmãos, que historiadores dizem que certamente o sangue de Cristo que estava naquela cruz tocou naquele homem. E o que Deus faz na vida daquele homem é maravilhoso, irmãos, porque ele tinha um filho chamado Alexandre e um filho chamado Rufo. E nós vamos ver em Romanos 16, quando Paulo está escrevendo lá as saudações finais, que Paulo então, ele fala assim, olha, saudai a Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O filho de Simão Cirineu, a sua esposa, e também o seu filho Alexandre, todos eles salvos em Cristo, porque o seu pai passava ali no momento, ele é forçado a levar a cruz, e o sangue do Cordeiro que está impregnado naquela cruz, toca naquele homem.
Esse é o Cristo de Deus que nós percebemos em sombra aqui no Antigo Testamento, mas é realidade no Novo, é realidade para nós. E vai muitas coisas mais, irmãos. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Quando o Senhor Jesus diz que toda a lei, todo profeta e todo o salmo fala dele, é maravilhoso. Por quê? Porque no Salmo 22, irmãos, nós vemos ali o Cordeiro de Deus crucificado, agonizando, sofrendo. O Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Está apontando para Cristo crucificado. E o pior momento do sofrimento de Cristo foi esse momento em que o Pai se afasta dele, vira as costas para ele. Porque é como Abraão levou o seu filho, em todo aquele caminho que o Senhor vai levando à cruz, o Pai está com ele, o Espírito Santo está com ele, confortando, dando força, mas neste momento aqui, o Senhor vira as costas para ele. Por quê? Porque todo o nosso pecado está nele. O Senhor não virou as costas para o seu filho, o Senhor virou as costas para o nosso pecado. Então no Salmo 22, nós vemos o Cordeiro de Deus sofrendo. Mas no Salmo 23, é o Salmo do cajado. Nós vemos o Cordeiro, o Filho de Deus, pastoreando o seu rebanho. E nós fazemos parte desse rebanho. Mas no Salmo 24, nós vemos o Filho de Deus ressurreto, Cordeiro de Deus crucificado sim, mas ressurreto, assentado sobre o trono. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Jesus Cristo, assentado no trono. É assim que os Salmos 22, 23 nos apresenta a Cristo. Um Cristo sofrendo no 22, um Cristo pastoreando a sua igreja no 23, um Cristo sentado à direita do Pai nos céus, entronizado, vitorioso, vivo, para todo sempre. É assim, irmãos, a palavra de Deus apresentando o seu Filho para nós. Quando eu leio Provérbios 30, eu gosto muito desse provérbio, porque é um provérbio de um sábio, e diz a história que ele não era israelita, mas ele era um sábio. É o provérbio de Agur. E a sabedoria é tremenda, irmãos, porque ele diz assim, Provérbios 31, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. E ele era um sábio, mas faltava para ele um conhecimento, que ele vem aqui dizer, olha, não aprendi a sabedoria. Ele estava referindo-se à palavra de Deus. Nem tenho conhecimento do santo, eu não conheço a Deus. Por isso ele diz que ele é ignorante, que ele é estúpido para ser homem, porque ele não conhece a Deus, não conhecia. E ele diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Ele apresenta aqui um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, e apresenta o seu Filho, Jesus Cristo, porque ele pergunta: qual é o seu nome? O nome do Deus Criador. E qual é o nome do seu Filho? Está lá em Provérbios 30. Se é que o sabes. Mas quando ele pergunta quem subiu ao céu e desceu, a realidade agora responde. Em João 3,
13 fala assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. A pergunta é feita lá em Provérbios 30, a resposta vem aqui em João 3,13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, irmãos. Que nós possamos buscar conhecer mais e mais o nosso Deus, mais e mais a esse Cristo. Que nós não tenhamos uma visão supérflua de quem é Cristo. Mas que nós possamos ter uma visão da realidade de quem é Cristo. Filho de Deus, o nosso Deus, Salvador, crucificado, que derramou a sua última gota de sangue ali na cruz. Sabe por quê, irmãos? Para que nós estivéssemos aqui hoje. Mas é interessante que Jesus Cristo, nos planos de Deus, Ele não foi crucificado lá entre os anos 30 e 40. Porque em Atos 2, 23 fala: Jesus foi entregue por determinado desígnio, determinado propósito e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Quando você chega lá em Apocalipse 13, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que esse Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, sabe o que traz para nós como esperança para nós? Quando lá em Mateus 25, ele está contando lá aquela parábola do rei, né? Que pega as ovelhas e separa para o lado direito, pega os bodes lá, os cabritos, e separa para o lado esquerdo. Mas é interessante que nos traz esperança desse cordeiro crucificado morto desde a fundação do mundo, é porque nesse versículo ali, naquele momento ali, Jesus diz: olha, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, a igreja: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe, irmãos, nós somos temporais, mas o nosso Deus é atemporal. E estar aqui hoje é da presciência de Deus, é do propósito de Deus, antes da fundação do mundo, porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, como queira, mas nós somos escolhidos de Deus, e está preparado para nós uma morada que nós iremos habitar com o Senhor eternamente, e esse lugar está preparado desde a fundação do mundo. Que nós possamos entender, irmãos, que tudo que era sombra, hoje é realidade. Que isso aqui não é só um pão, um suco de uva. Não, é o corpo de Cristo, moído ali na cruz. É o sangue de Cristo derramado ali na cruz. O Cordeiro de Deus que foi crucificado fora da cidade. Que nos dá vida. Que nos dá vida. Mas não é uma vida superficial, é uma vida em abundância. Que nós possamos entender, irmãos, que esse momento é um momento maravilhoso para a igreja. Nós temos que aprender que não é um momento qualquer. Aprove a Deus estarmos aqui. Assim como toda a igreja que neste momento ou no dia de amanhã vai celebrar também, sentar-se à mesa do Senhor, que toda a igreja que é o corpo de Cristo, que proclama Cristo como o único e suficiente Salvador, como o único e suficiente Deus, é para a igreja esse momento. Que nós possamos entender, irmãos,
e voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos ao Senhor. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, então, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor e assim passarmos então para a ceia. Primeiro Coríntios 11, 23, a palavra do Senhor diz assim: Paulo escrevendo aos Coríntios, muita dificuldade, né, nesse momento lá para a igreja de Coríntios. Eles estavam sem direção, sem noção do que eles estavam fazendo, mas Paulo escreve segundo orientação do Espírito Santo para que colocasse então aquela assembleia em ordem. E um dos pontos era justamente a ceia do Senhor. Eles estavam fazendo de qualquer maneira, da maneira que eles queriam, né? E quando chega aqui então Paulo, depois de exortar, Paulo diz para eles: olha, eu não vos louvo por isso que vocês estão fazendo. Por que eu não vos louvo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo recebe e passa aquilo que ele entrega. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. São palavras maravilhosas, irmãos. Palavras que o Senhor proferiu ali naquele momento, em que Ele está comendo a Páscoa e Ele introduz a ceia. A Páscoa simboliza a velha aliança, a ceia, a nova aliança. Que o Senhor possa nos orientar e nos conduzir todos os dias, que nós possamos ter noção da realidade de quem é esse Cristo maravilhoso. Muitas coisas nós buscamos entender, irmãos. Há um pregador que ele diz: aquilo que eu entendo, eu prego, eu vivo, mas aquilo que eu não entendo, eu creio. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento em que compartilhamos a Sua palavra, Pai, segundo a Sua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso para conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Os momentos são difíceis aqui, mas a diferença entre a igreja e o mundo é que nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador, como aquele que nos conduz, aquele que nos dá respaldo, aquele que nos ajuda. Ó Pai, como igreja essa noite, Pai, neste momento tão maravilhoso em que vamos celebrar a ceia do Senhor em memória do Teu Filho ali, crucificado. Ó Deus, que seja uma realidade na nossa vida, Pai.
que venha nos fortalecer espiritualmente, que nos traga vida, Senhor, vida espiritual. Ó Deus maravilhoso, sabemos que vai chegar um dia que nós estaremos contigo, Pai, mas enquanto estivermos aqui, que a Tua palavra, o Teu Filho, seja realidade em nossa vida, Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice que vamos tomar, Pai. É o corpo do Teu Filho moído ali na cruz, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor. Não somos merecedores, mas o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmão Helder. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.